Olá, senhoras e senhores. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja a hora que esteja ouvindo esse vídeo. Quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu me apresento. Eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira, cujo propósito é colaborar com a educação e a formação profissional de todos aqueles que tiveram a topografia em seus currículos profissionais. Nesta aula de hoje, vamos ver a projeção da esfera celeste sobre o plano horizontal, sobre o plano do horizonte, o plano do chão. Então, aqueles que ainda não estão inscritos, se inscrevam no nosso canal para receber todas as notificações, cliquem aí no sininho. E eu ressalto que essas aulas de esfera celeste, mesmo em tempos modernos, que já temos o GPS, ela é útil em muitos trabalhos em que o agrimensor ou o topógrafo está fazendo levantamentos de uma pequena região da superfície topográfica, uma gleba, e quer orientar o seu plano topográfico em relação ao meridiano verdadeiro. Então ele precisa determinar o azimute de uma direção qualquer verdadeira em cima da Terra, e para orientar o seu plano topográfico. Ele precisa determinar o azimute astronômico. Então, ele precisa conhecer essas noções de esfera celeste, que é o início para se aprender astronomia de posição. Uma outra aplicação dessa astronomia de posição, dessa questão de determinação do meridiano, é a ferição da bússola e a determinação da declinação magnética de um lugar. Olhando uma determinada direção com a bússola, teremos o norte magnético, o azimute magnético, e ao determinar o azimute verdadeiro pelo Sol, ali no plano do horizonte, podemos determinar a diferença entre esses dois nortes de referência, o norte verdadeiro e o norte da bússola, e tendo assim, então, a declinação da bússola. Então, vamos a essa aula de hoje. Nesta capa, vocês estão vendo uma arte fora de escala, né, da Terra no centro da esfera celeste. Não, repito que não estão em escala. Temos aqui, então, na América do Sul, imaginem aqui um plano, o observador na América do Sul. Então, alguém aqui na América do Sul, alguém aqui no Sul, nessa altura mais ou menos de São Paulo, Rio de Janeiro, ele olhando para o céu, ele vai ver uma abóboda celeste, e destacando então essa abóboda celeste a partir do chão que o observador está vendo aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, aqui do hemisfério sul. Aqui está a abóboda celeste, como ele vê, e aqui, olhando assim nessa perspectiva, está o observador com os seus pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, e aqui um trecho do céu da abóbada celeste, vista por ele naquela latitude ali do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Para cada latitude, para cada lugar que o observador esteja na Terra, ele tem a impressão de ver a Terra como sendo um plano, nesse plano do horizonte, e coberta por essa cúpula, por esse domo cravejado de estrelas. Então vamos à aula de hoje para fazer a projeção da esfera celeste sobre o plano do meridiano do lugar. Nas aulas passadas já vimos a projeção da esfera celeste sobre o plano do meridiano, e nesta vamos ver a projeção da esfera celeste, quer dizer, do céu, no plano horizontal, no plano do chão. Aqui tem uma estrutura, um esqueleto, assim, vamos dizer assim, e nós temos aqui em amarelo esse plano do horizonte, e aqui a esfera celeste, assim, com suas linhas e pontos principais. Temos aqui o eixo do mundo, o polo norte celeste, o polo elevado, acima do plano do horizonte, e o polo rebaixado, abaixo do plano do horizonte. Então, nós estamos vendo aqui, então, o ponto norte. Esse ponto norte, já vou adiantando, é a projeção aqui desse polo elevado sobre o plano do Equador, então, o plano do horizonte. Então, esse ponto aqui que representa o polo elevado, ele vai se projetar aqui no plano do horizonte,
assim como esse polo rebaixado vai ser projetado no plano do horizonte, que definirão então uma linha reta aqui no plano do horizonte, que é a projeção do traço do plano do meridiano do lugar. É a direção do meridiano, é a linha norte-sul. Nessa extremidade aqui teremos o norte e na extremidade contrária teremos o sul. E teremos aqui então o leste-oeste, que é a interseção desse plano do equador celeste, que é perpendicular ao eixo norte-sul, com o plano do horizonte. Então, onde esse plano do equador celeste intercepta o plano do horizonte, tem a linha de interseção, é a linha leste-oeste. Temos aqui o ponto oeste e lá do outro lado o ponto oeste. Então, vamos ver isso mais devagar e com mais detalhes. Aqui temos uma nova vista do observador aqui já agora num plano do horizonte aqui mais destacado, aqui com a esfera celeste, e aqui no plano do horizonte já destacado a rosa dos ventos, o norte aqui sendo a projeção do polo norte celeste, como eu já falei anteriormente, o sul como sendo a projeção do polo sul celeste sobre o plano do horizonte do lugar. Aqui o equador celeste, aqui nesse caso, está representado, e eu recordo aqui a trajetória do Sol, aqui na esfera celeste, no dia em que a sua declinação é 0 grau, ou seja, o ângulo que o Sol, a trajetória do Sol, o ângulo que no seu movimento diurno forma com o equador celeste é 0. Então, o Sol descreve aqui o plano do horizonte do lugar. Temos aqui o Sol nesse instante qualquer. Aqui temos a latitude do lugar, recordando que é a altura do polo elevado acima do horizonte. Então, a latitude desse observador está aqui, φ. E como esse ângulo aqui tem lados, respectivamente, perpendiculares, com esse outro ângulo formado entre o zenite nadir e o equador, aqui o ângulo entre o equador e o zenite, que é o lugar, a vertical em que o observador está lá no terreno, esse ângulo também é a latitude. Normalmente, ou comumente, ou vulgarmente, essa é a definição mais usada de latitude, o ângulo formado desde o equador até a vertical do lugar onde o observador está. Então, vamos um pouco mais adiante. Então, a seguir, vamos fazer a realização da projeção da esfera celeste sobre o plano do horizonte de um lugar de latitude φ. Bom, aqui temos, então, a esfera celeste, mais uma vez, apresentada aqui, seus pontos e retas e planos notáveis. Temos em marrom aqui o plano do horizonte e a linha, essa linha aqui, que é a linha norte-sul, representada pela projeção aqui dos polos elevados. Aqui estamos representando, aqui já dando destaque ao primeiro vertical aqui da esfera celeste, que é um plano perpendicular ao plano do horizonte e, ao mesmo tempo, perpendicular ao plano do meridiano. O plano do meridiano é esse plano da tela do celular ou da tela do computador. Então, o primeiro vertical é esse plano que forma 90 graus com a tela do computador ou do celular e forma também 90 graus com o plano do horizonte. Vamos, então, fazer essa projeção aqui. Então, a projeção, vamos fazer o seguinte. Tudo vai ser projetado, todos os pontos e as retas e as trajetórias dos astros vão ser projetados nesse plano marrom. Então, eu peguei esse plano marrom aqui em perspectiva e desenhei ele em verdadeira grandeza, à vista de cima aqui mais embaixo. Então, é como se eu estivesse aqui, onde o mouse está passando, olhando aqui de cima, olhando do zenite, ou do zênite. Estou olhando de cima para baixo. Estou vendo aqui essa projeção, que é o plano horizontal. Aqui, então, nós vamos ter aqui essa reta norte-sul, aqui, ponto norte, ponto sul, projetados aqui nessa vista de cima.
está ela aqui com a reta Zenit Nadir, com a reta norte-sul. E esse primeiro vertical, ele está marcado aqui, continua do outro lado, ele marcado, projetado aqui, será uma reta perpendicular ao meridiano. Então, essa reta aqui, leste-oeste, ela é o traço do primeiro vertical projetado no meridiano. E temos aqui também, projetando assim, poderíamos projetar... Nessa projeção, reparem que o zenite, olhando de cima, ele vai coincidir com o zenite, que está aqui embaixo, na esfera celeste. Os dois pontos vão coincidir aqui no centro do plano do horizonte, e seria o ponto zenite e nadir. Então já temos aqui norte-sul, leste-oeste, o ponto zenite e nadir coincidindo aqui. Agora vamos ver a projeção de uma trajetória do astro. Então esse astro, por exemplo, aqui, que está representado nessa de declinação 0, que seria o Sol descrevendo aqui o equador celeste, no instante da sua declinação 0, cada ponto dessa trajetória ele pode ser projetado aqui no plano do horizonte. Cada ponto vai sendo projetado no plano do horizonte em toda a sua volta, inclusive quando está aqui na parte invisível, ele poderia ser projetado aqui no seu plano do horizonte. Eu só vou representar essa parte acima do plano do horizonte. Então, projetei, está ela aqui. Cada ponto seria projetado aqui nesse plano aqui que está em verdadeira grandeza, visto de cima, e estaria essa linha pontilhada. A outra parte da trajetória não seria visível, estaria continuando aqui. Nós vemos que teríamos assim como se fosse uma elipse. Então, um círculo, uma circunferência projetada num plano horizontal dá uma elipse. Então, essa trajetória do astro, representada no plano horizontal, é uma elipse. O outro ramo da elipse não está representado aqui, porque ele não é visível aqui para esse observador na latitude φ, aqui no hemisfério norte. E temos aqui, então, o Sol em várias posições ao longo dessa trajetória, né? O Sol estando aqui ficou um pouquinho deslocado, aqui o Sol, esse Sol, ou seria num outro dia, não seria nesse, mas num determinado instante qualquer do Sol, pode ser esse equinócio, ou aqui nesse caso seria a trajetória num outro ponto, teria aqui uma outra trajetória. O plano vertical, esse vertical do astro, não é esse primeiro vertical, seria um outro plano que ia conter a reta zenite nadir, perpendicular ao horizonte, que ia passar pelo astro. Então, a interseção desse plano vertical do astro com o plano do horizonte seria uma reta. Dois planos se interceptam segundo uma reta. Seria essa reta aqui. Agora eu vou apresentar para vocês o azimute. O azimute, então, seria o ângulo formado entre uma direção de referência e a direção considerada. Então, o astro, ou o Sol se movendo, em cada instante, um plano vertical o contém. Então, nós temos aqui, nessa linha branca aqui, seria o instante em que temos o vertical do astro aqui. Esse aqui é o vertical do Sol ou do astro, essa linha branca aqui. Então, esse arco branco aqui que eu representei seria o azimute desse astro, no caso o Sol, nesse instante. Seria o ângulo formado entre o plano vertical do astro e o plano vertical do meridiano, aqui representados no plano do horizonte como duas retas. A reta do plano do meridiano e essa reta aqui, no caso a semirreta, ela seria prolongada aqui, aqui está a semirreta do vertical do astro. E no caso aqui do Sol no dia do equinócio, que ele nasce
no leste morre no oeste e se põe no oeste, nós temos aqui, no caso, então, é o primeiro vertical. No instante do primeiro vertical, eu representei aqui o azimuth do Sol ao amanhecer, no nascer do Sol, é esse ângulo A aqui, é esse azimuth. Estão vendo aqui direitinho? Então, isso já é a projeção da esfera celeste sobre o plano do horizonte. O destaque que quer se dar aqui nessa projeção é que o azimuth do astro é representado em verdadeira grandeza nesta projeção. Então, sempre que vamos fazer algum estudo na esfera celeste, nós procuramos uma projeção em que uma determinada variável que nós queremos representar seja mostrada em verdadeira grandeza. Então, aqui no caso, o azimuth é representado em verdadeira grandeza na projeção sobre o plano do horizonte. Esse plano do horizonte aqui, eu o coloquei aqui normalmente como aparece, né? O norte para cima, leste-oeste na reta horizontal. Então, nós temos aqui essa reta norte-sul, que é o meridiano do lugar, e nessa reta horizontal é a reta leste-oeste, né? Que é, no caso, o primeiro vertical do astro. E aqui a trajetória do Sol no dia do equinócio está representada aqui. Eu só transladei essa figura para cá, e aqui está o azimuth do astro no instante do seu nascer no equinócio. O azimuth, ele normalmente é contado a partir do norte, no sentido horário, variando de 0 lá no norte até 360 graus, dando uma volta completa. Então, o Sol no dia do equinócio, em 21 de março, no hemisfério norte, ou 21 de setembro, aqui no hemisfério sul. Então, ao nascer aqui no leste, o Sol, ao nascer, tem um azimuth de 90 graus. E quando o Sol vai cortar aqui o meridiano, corta aqui o meridiano onde o cursor está, então ele tem um azimuth astronômico, um azimuth verdadeiro, de 180 graus. E ele prosseguindo, ao se pôr, ele vai se pôr aqui no oeste, e ao se pôr no oeste, o azimuth dele, o ângulo aqui com o Sol, é 90, 90, 90, 3 vezes 90, 270 graus. Temos aí já, então, a marcação do azimuth. Então, mais uma visão no plano do horizonte, eu mostro aqui a vocês, o observador numa latitude qualquer, tendo essa visão do domo, né? Para ele a Terra é plana, tem aqui o chão, e ele tem a impressão que o céu se encontra com o plano horizontal. Em cada lugar da Terra, o observador tem essa sensação de a Terra ser plana e esse domo aqui cobrindo esse plano. Aqui nós temos, então, a vertical do lugar, aqui a reta zenite, que vai para o zenite, prolongada a direção do fio de prumo aqui, a vertical do lugar, até ela furar o céu, temos o zenite, e aqui temos os pontos cardeais marcados no plano do horizonte, o norte, o sul, aqui à direita, se ele olhando, o observador olhando para o norte, teria aqui à sua direita o leste e à sua esquerda o oeste. E aqui, nessa interseção do domo, do céu, da esfera celeste, todos são sinônimos, como o plano do celular, da tela do celular ou aqui da tela do notebook, é o traço, o plano do meridiano do observador. E essa trajetória pontilhada aqui é o vertical do astro. Então, essa reta zenit-nadir, ela está contida num plano que é perpendicular ao plano do horizonte. E esse vertical do astro, ele acompanha o astro em todo o seu movimento
ao longo de sua trajetória. Então, nesse instante aqui, nós temos aqui o vertical do astro, ele já culminou, ele já passou pelo ponto mais alto da sua trajetória e já decresceu, e ele estando aqui nessa trajetória, ele tem um azimuth dessa estrela, nesse instante, um azimuth, é o ângulo aqui contado do norte, 0 a partir do norte, esse ângulo todo vai varrendo, ele está no quarto quadrante. Teria aqui o azimuth do astro nesse instante. E uma outra coordenada que eu já mostro para vocês aqui, que vai na próxima aula vamos falar nela, é a altura do astro acima do horizonte. Então, ao longo aqui do plano vertical do astro, a partir do horizonte, conta-se esse H, essa altura do astro. Então, já estamos vendo aqui mais um pouquinho de conhecimento. Tranquilo, senhores? Então, era isso que eu queria mostrar a vocês nessa aula. Se gostaram, compartilhem com o colega de vocês, deem like, façam algum comentário, se estão entendendo essas aulas ou de que maneira vocês acham que eu poderia ensinar para que ficasse mais claro. E deem um like aí para fortalecer o nosso programa, senhores. Até a vista, pessoal!